Se abrirmos a Bíblia em Lucas capítulo 18, versos 15 e 16, encontraremos o nosso texto. Deixai vir a mim as crianças. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 15 e 16. Ali temos o seguinte relato: traziam também a Jesus as crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Amados, em pleno mês de outubro, mês das crianças, uma das notícias que ganhou os meios de comunicação foi o movimento ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal, aventando a possibilidade da descriminalização do aborto. Assunto este, inclusive, que recebeu voto favorável de alguns dos magistrados daquela casa. A descriminalização do aborto implicaria na extinção dos artigos 124 e 126 do Código Penal. Como argumento, é utilizado o fato de que muitas mulheres em nosso país acabam por morrer ao tentar realizar um aborto clandestino, visto que um aborto legal não é possível. A consequência é que médicos e médicas seriam, por exemplo, obrigados a oferecer esse procedimento, seja através do SUS ou através de planos de saúde privados, caso ele viesse a ser descriminalizado. A igreja tem algo a dizer sobre este assunto. A Bíblia tem algo a dizer sobre este assunto. Deus tem algo a dizer sobre este assunto. Somos contra o aborto. E refletindo sobre essa importantíssima questão que mobiliza a sociedade brasileira, queremos tentar responder a algumas perguntas. A primeira: o que acontece no Brasil e no mundo quando se trata deste tema, deste assunto inquietante, desafiador, a interrupção do processo de gravidez? Diferentes países têm diferentes realidades e também diferentes legislações sobre o caso. As estimativas afirmam que cerca de 70 mil mulheres morrem todos os anos no mundo através de procedimentos mal feitos de aborto. No mesmo período de tempo, um ano, 44 milhões de bebês, estima-se, são abortados. Merece alguma reflexão esse número, esse quadro que é apresentado. A primeira reflexão é que não foram apenas 70 mil mulheres que morreram, e isso é trágico. Isso é trágico. Mas não foram apenas 70 mil mulheres que morreram, foram também 70 mil bebês que morreram junto com elas. E a estes somam-se outros 44 milhões de bebês que tiveram a sua vida interrompida antes mesmo de conhecer este mundo. Causa-me muita estranheza que organizações de direitos humanos se preocupem apenas com o
primeiro número, 70 mil, e não com o outro, 44 milhões e 70 mil? Ou será que um bebezinho na barriga da sua mãe não é um ser humano e, portanto, não tem direitos humanos? Cabe aí citar a frase de Madre Teresa de Calcutá, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que disse: a maior ameaça à paz mundial é o aborto. Porque se aceitarmos que uma mãe pode matar o seu próprio filho, como poderemos dizer às outras pessoas para não matarem umas às outras? Essa é a primeira pergunta que queremos responder: o que acontece no mundo? E ela evoca uma segunda pergunta: quando começa a vida? É claro que todo ser humano tem direito à vida, mas quando a vida começa, ou quando surge na história e no universo a figura de um ser humano? Aí nós não estamos apenas no terreno da religião, mas no terreno da biologia e da ciência. Algumas das pessoas que defendem o aborto dizem que o Estado é laico e por isso questões religiosas não podem se refletir nas leis do país. Isso não é verdade, porque quando dizemos que o aborto é crime, nos baseamos não apenas em um posicionamento religioso, e ele existe, é verdade, mas nos baseamos também em questões de legislação dos povos e especialmente daquelas apresentadas pela ciência. A vida começa na concepção. Essa é uma informação que nos traz a própria biologia. Desde o primeiro momento da fecundação, estamos diante de um ser humano. O Dr. Maurice Krieger, no livro O Sistema Reprodutivo Humano, diz: todos os organismos, por maiores e mais complexos que possam ser depois de crescidos, começam a vida com uma única célula. Isso é verdade para o ser humano, por exemplo, que começa a vida como um óvulo fertilizado. Aí começa a vida. E a partir daí, ela deve ser preservada e protegida. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, disse o Salvador, o Filho de Deus. Mas o que diz a lei? O que declara ou o que prescreve a legislação brasileira a esse respeito? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, estabelece o direito inviolável à vida. E se a vida começa na concepção, o nascituro, ou seja, o bebê por nascer, desfruta dessa proteção legal. O Código Civil, em seu artigo 2º, dispõe que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, desde a concepção, portanto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 7º, determina que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio. Por sua vez, o Código Penal, nos seus artigos 124, 125 e 126, estabelece as punições ao aborto, que costumam ser de 1 a 3 anos
para a mulher que aborta e para o médico que faz o procedimento, com a anuência da mulher, e pena muito maior para o médico que faz esse procedimento sem o conhecimento, a anuência ou a autorização da mãe. Então a gente vê que a legislação brasileira, desde a sua Carta Magna, que é a Constituição Federal, passando pelo Código Civil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Penal, criminalizam o aborto. Não é apenas questão de saúde pública, como alguns pretendem dizer, é questão de justiça, é questão de polícia, é questão de preservação à vida. Porque desde o jardim da infância, amados, nós aprendemos que o nosso direito vai até onde o direito do outro começa. A mulher tem direito a uma vida organizada, previsível, a uma gravidez planejada, no momento oportuno, previsto, tem direito ao seu conforto. Todos esses são direitos da mulher. Mas o bebê também tem o direito. Ele tem o direito à vida, que é o mais essencial e superior dos direitos. E é questão lógica e pacífica de que quando dois direitos colidem, o mais elevado prevalece. E nesse caso, é o direito do bebê, é o direito à vida. Uma última pergunta para a gente responder. O que é que Deus diz? A gente procurou responder à pergunta: o que é que acontece no mundo? O que diz a biologia? O que diz a lei? Mas e Deus? O que é que Deus diz? E Ele o diz certamente na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O sexto mandamento estabelece: não matarás. Em Salmos, no Salmo 139, versículos 15 a 16, Davi escreve: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram preparados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, nos conhece e nos ama desde o ventre de nossa mãe. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. E em Lucas capítulo 18, versículo 16, nós encontramos o nosso texto básico desta manhã: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. Meus queridos, o mesmo Jesus, em João capítulo 8, versículo 44, disse que Satanás é homicida desde o princípio. Nós conhecemos esse verso. É o mesmo no qual Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Jesus inicia esse verso dizendo que Satanás é homicida, é assassino desde o princípio. Queridos, não apenas o princípio da história, mas o próprio princípio da vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e se ele puder fazer isso ainda na barriga da mãe, para ele, tanto melhor. Nós não podemos ignorar a inspiração de Satanás por trás daqueles que, ao longo da história da humanidade, promoveram a matança de crianças. Como o faraó, que lá no Egito ordenava que os meninos fossem lançados ao rio Nilo para se afogarem ou serem devorados pelos crocodilos.
como Herodes, que ordenou a matança dos meninos de Belém, como os adoradores de Moloque, que ofereciam os seus próprios filhos, queimando-os vivos no altar daquele Deus pagão. Também não é fato desconhecido que em rituais satanistas, crianças são intencionalmente tiradas do ventre de suas mães para serem oferecidas em sacrifício. O que nós podemos perceber é que Satanás é assassino desde o começo, é homicida desde o princípio. E quando pensamos nestes milhões de bebezinhos que não têm a oportunidade de ver a luz, não podemos ignorar que nos encontramos diante de uma verdadeira batalha espiritual. Então, queridos, queremos concluir com a frase de Cristo: deixai vir a mim as crianças. E para isso, uma outra frase se torna necessária: deixai vir ao mundo as crianças, não as impeçais. Defendemos a vida. Nós, batistas, somos contra o aborto. Nós, cristãos, somos contra o aborto. Nós, discípulos de Jesus e seguidores da palavra de Deus, somos contra o aborto. E é necessário que nos posicionemos a respeito de forma firme, inequívoca. Cada crente nessa batalha espiritual precisa ser um soldado de Jesus Cristo. Defender a vida é o que de melhor podemos fazer pelos bebês, pelas mulheres e pela sociedade. Pelos bebês, porque assim terão o mais elementar dos direitos protegido. Pelas mulheres também, que não abortando, são resguardadas do trauma, da culpa e do remorso. E pela sociedade, porque assim não terá as suas mãos sujas do sangue de milhões de inocentes. Precisamos crer, precisamos praticar aquilo que Deus nos orienta na sua santa palavra. Crer e observar os seus preceitos e cumprir o apelo de Cristo que diz: deixai vir a mim as crianças. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe.